Olá, meu irmão, minha irmã. Páscoa do Senhor, quarta-feira, dia 23 de abril, uma alegria estarmos juntos para o Evangelho do dia. Gostaria de acolher quem está pela primeira vez aqui conosco. Se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu like. Vamos então ao Evangelho de Lucas capítulo 24 versículos do 13 ao 35 e diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida é feita de caminhos. Alguns repletos de alegria, outros marcados pela dor, pela dúvida, pelo silêncio de Deus. Assim estavam os discípulos a caminho de Emaús, caminhando com os pés, mas arrastando o coração. Eles falavam sobre a cruz, sobre o fim que não compreendiam, sobre a esperança que parecia ter morrido com Jesus. Tinham visto tudo, menos o essencial. Estavam tão tomados pela tristeza que não reconheceram a presença do ressuscitado ao lado deles. Quantas vezes somos como eles? Temos Jesus caminhando conosco, nos falando ao coração, explicando-nos a vida por meio da palavra, mas não o vemos. O sofrimento, o medo, as decepções nos cegam. E Jesus, com paciência divina, permanece, escuta, ensina. Até que algo acontece: o partir do pão. A simplicidade de um gesto revela a grandeza de quem está presente. E então, os olhos se abrem. A dor não desaparece, mas dá lugar ao reconhecimento. O coração, antes pesado, agora arde. Arde não de dor, mas de amor. Esse momento nos ensina que a fé não se trata apenas de ver com os olhos, mas de sentir com o coração, de escutar com a alma, de crer mesmo quando tudo parece escuro. Jesus caminha conosco nos dias bons e ruins. E, às vezes, só percebemos isso ao olhar para trás, quando sentimos que nosso coração estava ardendo. Emaús é o caminho da esperança reencontrada. É a estrada onde a dor se transforma em missão. Onde o encontro com Jesus nos move a voltar, mesmo que já seja noite, para anunciar: o Senhor ressuscitou.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.